Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nessa segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024, na 23ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que a Igreja nos apresenta hoje é tirado de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para curá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é permitido? Nós voltamos à questão do sábado, a gente volta à questão de dias sagrados. Essa questão da gente, às vezes, inventar dias sagrados, é que em alguns momentos a gente, em nome do sagrado, a gente começa a fazer muito mal. A gente começa a criar muitos problemas. A gente começa a criar situações difíceis. Viu? Então, a gente tem no dia de sábado, Jesus está na sinagoga e está sendo vigiado. Viu? Está sendo vigiado. Jesus já começa, era normal na época de Jesus, quem começava a aparecer como mestre, como Messias, o Sinédrio mandava representantes deles para vigiar, para saber se era ele o Messias. E Jesus já está sendo vigiado. Então Jesus está na sinagoga, contexto de sábado, lugar religioso, lugar da bênção de Deus, da escuta da palavra de Deus, e ali tem um homem com a mão seca. Lembramos que o primeiro milagre de Marcos é na sinagoga, no dia de sábado, e um homem possuído por um espírito impuro. Estamos no mesmo contexto, agora é um homem com a mão seca. Ou seja, um homem tem a mão, mas a mão não funciona. A mão é inútil. Em outras palavras, esse homem não tem condições de trabalhar. Então, Jesus conhece a intenção dos fariseus e doutores da lei que estão vigiando ele. E conhecendo os corações dele, Jesus toma uma decisão. Pega o homem da mão seca e manda ele ficar no meio. Ficar no meio significa o centro das nossas atenções é ele. Hoje é sábado, hoje é dia do Senhor, hoje é dia de oração. Então, o centro das atenções tem que ser quem mais precisa de oração, quem mais precisa de perdão, quem precisa recuperar a vida, a saúde, seja ela espiritual, mental ou física, para tocar a sua vida. E Jesus faz uma pergunta: o que a gente pode fazer no sábado? Porque não fazer alguma coisa é fazer também. A gente pode fazer o bem ou fazer o mal. A gente pode salvar ou deixar uma vida se perder. O que a gente pode fazer? Não fazer nada significa também fazer alguma coisa. Deixar alguém morrer? Deixar alguém passar fome? Então Jesus toma a decisão: estende a tua mão. O homem estendeu a mão. A gente lembra sempre que os milagres de Jesus não é acréscimo. Viu? A mão está lá, o olho está lá, o ouvido está lá, a língua está lá. Não é um acréscimo. É dar vida àquilo que está morto. A mão está seca. Devolveu vida para essa mão. O ouvido está lá. Jesus devolve vida para o ouvido. Devolve vida para o cego. O olho está lá. Devolve vida para o paralítico. O corpo está lá. Então os milagres de Jesus é reavivamento daquilo que a pessoa tem está morta. Por isso o grande milagre acaba sendo isso. Devolver vida para quem está morto. Devolver vida para Lázaro que está enterrado, cheira mal já.
Viu? E é nesse contexto que a gente vê, Jesus pede a esse homem, estenda a tua mão, estende. A reação deles, no lugar de agradecer, porque um ser humano curado, é de ter raiva e começar a discutir entre si o que vão fazer para eliminar Jesus. Porque o sábado é mais importante do que uma vida humana. O sábado é mais importante do que alguém que recuperou a mão e agora pode trabalhar. Como isso é muito comum entre nós. Às vezes a gente cria normas e leis. Tem gente que acha que direito canônico e catecismo da igreja é mais importante que os evangelhos. Tanto que dão muito mais atenção ao direito canônico e catecismo da igreja, que é de 1900 e pouco, de 1980, do que a Bíblia de 2000 e tantos. Então há uma confusão entre nós de importância. Viu? É o ser humano que dá muito mais valor ao pecado do que à graça. Dá muito mais valor à maldade, ao juízo, à condenação, ao julgamento, do que ao perdão. É a igreja que gosta de julgar, condenar, oprimir, explorar, para poder dar um lucrinho ou um lucrão para o chefe, do que partilhar. Mas também temos um ignorante, que é um fariseu, doutor da lei, que está pouco se lixando para o outro e o que interessa é cumprir a lei, a norma. Está pouco se lixando para o ser humano, o que importa é manter-se no poder, é ter título de superior, é ser dono da conta bancária da igreja. Então a gente pede a Deus que ilumine o nosso coração e nos fortaleça e a gente tome consciência o que é permitido, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la perder. Jesus toma a decisão de que o sábado não é mais importante do que um homem que tem que recuperar a sua mão. Mas para os fariseus que estão ali vigiando Jesus, ficam com raiva, porque o sábado é mais importante do que aquele homem com a mão seca. Viu? A lei do sábado é mais importante do que salvar e devolver condições a um homem para que ele possa trabalhar, ganhar o seu salário e sustentar a sua família. Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça, que a gente fuja de uma igreja legalista que não tem misericórdia nenhuma, ou de uma igreja polarizada que não tem misericórdia nenhuma, ou de um mundo religioso ganancioso e vaidoso que não tem misericórdia nenhuma. Que pelo contrário, o que puder fazer para dificultar a vida do ser humano, faz. O que puder condenar, condena. Que Deus nos livre disso e nos dê a paz e a misericórdia. Um abraço, até mais.